Com as notícias sobre a aprovação das vacinas contra a Covid-19 para uso emergencial, surge também uma dúvida. Quem já teve Covid-19 precisa se vacinar? Procuramos uma especialista para responder essa questão. Acompanhe. Muitas pessoas que tiveram Covid-19, elas não desenvolvem uma memória imunológica, que é justamente essa proteção que vai ficar, então, a longo prazo. Caso a pessoa acabe se reinfectando, ela possa daí não desenvolver a doença, pois ela teria essa proteção. Então, a gente também sabe que muitas dessas pessoas que tiveram Covid-19 têm uma versão branda da doença. E muitas vezes essa imunidade, essa memória imunológica, que é feita a partir de células especializadas, nem chega a ser recrutada. Leva um tempo durante o curso da infecção para a gente acabar recrutando essas células. Então, é possível que muitas dessas pessoas que tiveram, então, Covid mais branda ou resolveram de uma forma mais rápida, não tenham, então, essa memória imunológica, permanecendo, então, suscetíveis. A gente ainda sabe pouco, né, dentro desse aspecto, mas, ao que tudo indica, além da vacina poder promover essa memória imunológica, ela também daqui a pouco pode promover uma imunização também mais robusta, que pode abranger até outras variantes do vírus. Então, muitos especialistas, e eu concordo bastante com eles, indicam essa vacinação para, inclusive, quem já teve Covid-19. Gostaria de perguntar, porque muito se fala no Brasil até o exato momento sobre essa questão das prioridades que devem ser, de certa forma, iniciar esse processo de vacinação, caso ela seja aprovada ainda neste ano de 2020, início de 2021. Você acredita que realmente essa é a estratégia mais coerente, focar nas prioridades? Alguns governadores, gestores da saúde pública defendem que essa vacinação seja simultânea e de uma forma generalizada para toda a sociedade brasileira. Qual seria, de acordo com a análise da ciência, a maneira mais eficiente de se tratar essa imunização? A gente realmente vai ter doses limitadas de início, né? Muitas dessas vacinas, elas são um regime de 2 doses, então a gente tem que sempre pensar que quando é 2 doses, as doses que nós compramos vão então servir para metade, né, desse valor a nível de pessoas, né? Então, realmente, a gente vai estar num cenário onde doses vão ser limitadas, provavelmente o regime vai ser, então, dessas 2 doses. Então, é importante que a gente estabeleça grupos prioritários, pois existe esse risco para o agravamento da doença. Então, profissionais de saúde que estão na linha de frente, grupos estratégicos, pessoas com comorbidades, idosos, todas essas pessoas têm maior risco de se expor ao vírus ou um maior risco de, caso tenha a doença, agravar. E isso gera um impacto no sistema de saúde também. Então, é natural que, nesse primeiro momento, as autoridades priorizem certos grupos para já ir imunizando quem tem mais risco de agravar ou mais chance de se expor e se contaminar com o vírus. Se a gente for observar, por exemplo, os planos estratégicos de outros países, como os Estados Unidos, o Reino Unido, a gente pode observar que eles também priorizam grupos estratégicos e estratificam essa campanha de vacinação em fases. Então, justamente levando em consideração essa limitação de doses e que existem grupos que têm essa prioridade em virtude de um risco aumentado em relação a outros. Então, eu acho bastante satisfatório e responsável fazer dessa forma. E se a gente lembrar um pouquinho, a própria campanha recente que teve da vacina da gripe, ali no início, mais para a primeira metade do ano, ela também é estratificada. As chamadas para ir vacinando as pessoas começam de idosos, depois vai avançando em outros grupos que eles são considerados mais prioritários de receber o imunizante primeiro. Então, isso é uma prática comum e acho que talvez nos ajude bastante a nível de estratégia para enfrentar, então, essa pandemia. Elane, a gente está vivenciando aqui na imprensa nacional, através das falas das nossas autoridades, uma discussão, ao meu ver, um pouco desnecessária. Mas eu gostaria realmente de te perguntar, qual seria o mais coerente neste momento? Focar em um único imunizante ou apostar em uma variabilidade de outras marcas, é claro, para se ter um maior acesso às vacinas? Uma só ou apostar na variabilidade? Bom, a gente pode observar até o que o pessoal lá fora está fazendo, né? Quando a gente olha nos próprios planos, ninguém está apostando em um imunizante. E justamente porque dentro desse contexto de doses limitadas e distribuição que também vai ser limitada, já que vários países estão fazendo compras de lotes dessas desenvolvedoras, nós temos que pensar que nós temos uma população muito grande, muito bem distribuída num território amplo, então uma só vacina não vai resolver o nosso problema. A gente precisa de mais de uma vacina e isso precisa estar
dentro do nosso plano, tal qual está nos planos desses outros locais, para justamente a gente ter isso oficializado e poder conduzir essas estratégias e acordos da melhor forma possível. Então, me preocupa muito, por exemplo, lá, alguns dias atrás, ver apenas a vacina da desenvolvedora AstraZeneca no nosso plano, né? Ainda que nosso plano seja preliminar, porque é interessante que a gente contemple outras vacinas até para divulgar para a população. Então, agora, recentemente, o governo está começando, então, a firmar acordos com a Pfizer, que é uma coisa super relevante, já que é uma vacina que está já em andamento. Campanhas de vacinação no Reino Unido já estão em andamento, é uma vacina que está bem adiantada. E dessa forma a gente vai construindo. É importante também incluir a Coronavac, que vai ter um impacto importante aqui no Brasil, dado o seu desenvolvimento acontecendo aqui, lá no estado de São Paulo. Então é importante a gente incluir várias vacinas, tantas que forem possíveis, viáveis, interessantes, para justamente ter, à medida que elas forem saindo, ter uma variabilidade desses lotes para poder ter um número razoável e imunizando mais e mais faixas prioritárias dentro do nosso plano. Melanie, muito obrigado pela entrevista, prazer te conhecer, prazer conversar com você, mas antes de encerrar nossa conversa, eu gostaria realmente de fazer uma questão. Os brasileiros, de certa forma, estão tratando esta situação, este relacionamento com a vacina contra o novo coronavírus como uma solução milagrosa e esquecendo, por muitas vezes, de apostar em uma postura cidadã de combate a esta pandemia. A vacina por si só, ela tem realmente essa capacidade de resolver, de trazer uma solução milagrosa para a pandemia, ou nós vamos precisar ainda apostar na conscientização e na postura cidadã do brasileiro? Nós com certeza precisamos apostar nessa conscientização, muito em virtude de que, por exemplo, vamos pegar o exemplo da Pfizer. Eu me vacino hoje, eu tenho que esperar 21 dias para me vacinar de novo, e em cerca de 7 a 14 dias para ter a imunização completa. Então, vamos colocar aí que dentre a primeira dose até eu ter a imunização completa foi 1 mês. O que eu vou fazer nesse 1 mês? Eu preciso me cuidar, eu preciso seguir usando máscara, seguir evitando aglomerações e seguir fazendo o distanciamento físico, muito porque nós estaremos nesse processo de fazer uma imunização. Outra coisa, eu estar imunizado, fazendo todo esse ciclo completo, ainda vou precisar que a gente atinja uma cobertura vacinal, ou seja, um grande número de pessoas imunizadas, para poder derrubar a transmissão do vírus, diminuir essa transmissão a tal ponto que a gente possa controlá-la e daí começar a pensar em reaberturas, flexibilizações, planos estratégicos para isso. Então, só fazendo esse comentário, a gente percebe que não é eu recebendo a vacina hoje, que amanhã eu posso ir lá no barzinho tomar minha cerveja e comemorar o fim da pandemia. A pandemia vai permanecer mais um tempo conosco e é natural que isso aconteça, é esperado, e acho que quanto mais cedo a gente aceitar isso, que a gente vai ter um processo lento de retorno a características relacionadas ao nosso antigo normal, melhor a gente vai conseguir realizar esse enfrentamento. A gente está perto de um momento muito crítico, que são as festas, os contatos do fim de ano, e isso vai gerar um impacto na dinâmica da pandemia nas próximas semanas. Então, a gente precisa se conscientizar para evitar ao máximo isso, até porque provavelmente quem vai receber a vacina são pessoas que não tiveram contato com o vírus. Elas vão ter prioridade também sobre aquelas que já tiveram contato com o vírus. Então, é muito melhor que a gente se cuide bastante para garantir que a gente possa receber a vacina tão logo que ela esteja disponível, do que acabar ainda mais tornando essa situação complicada, não só para esse manejo, mas também para o enfrentamento em si.